Olha, tem uma coisa que você quer fazer, eu sei que tem. Talvez seja um projeto, um curso, chegar naquela garota, largar o trabalho e ir atrás de outro. E no fim, tu não faz nada. Não porque é preguiçoso, não porque não sabe como. Você não faz porque enquanto você não tenta, você ainda pode dizer pra si mesmo: eu poderia ter feito se eu quisesse. E essa frase, ela parece ofensiva, mas vai por mim, tá te custando muito caro. Você provavelmente nunca parou pra pensar nisso, mas existe um motivo específico pelo qual você faz as coisas pela metade. Vai por mim, não é falta de vontade, não é falta de disciplina, é proteção. Funciona assim: enquanto você não dá o seu máximo, o fracasso não te define. Se você estuda pela metade e tira nota ruim, pode falar: estudei direito. Se você começa um projeto e não leva a sério, você pode dizer: mas eu nem tentei de verdade também. Se você não chega na mina, não leva fora. Mas se você der tudo de si, se estudar, se dedicar, se tentar com tudo, e mesmo assim não funcionar, aí acabou. Aí tu não tem mais desculpa. Aí a única explicação que sobra é: talvez o seu melhor não seja bom o suficiente. E essa possibilidade te apavora mais do que qualquer fracasso. Então você faz um acordo silencioso consigo mesmo. Você tenta, mas não de verdade. Você começa, mas não termina. Você sonha, mas não se arrisca. E assim, a desculpa sobrevive. Eu poderia ter feito se eu quisesse. Essa frase é o escudo mais caro que existe, porque ela te protege do fracasso, mas te tranca do outro lado de tudo o que você quer. Você faz isso com o trabalho. Pega o serviço, faz o mínimo, não se destaca. E se não cresce, a culpa é do emprego, da empresa que não te valorizou, e não sua. Você faz isso com o estudo. Vai na aula, mas não revisa, não pratica. E aí se você reprova, não deu tempo. Você faz isso com tudo que importa. E cada vez que a desculpa funciona, ela fica mais forte e você fica mais preso. E o pior é que parece inteligente, parece que você está sendo cauteloso, realista, pé no chão, mas não é cautela, é medo com nome bonito. Você não está esperando o momento certo, você está fugindo do momento em que vai descobrir o que realmente acontece quando você tenta de verdade. E a autoajuda te deixa pior nisso, porque ela te vende a ideia de que você precisa se preparar antes. Ler mais um livro, assistir mais um vídeo, montar mais um plano, e você fica se preparando eternamente, o que é só uma forma sofisticada de não tentar. Preparação infinita é procrastinação com grife, à beira do precipício. Tem um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard. Eu não vou nem perder tanto tempo tentando pronunciar o nome dele da maneira correta, mas ele criou um conceito que ele chamou de salto de fé. Não aquele que a gente tem no Assassin's Creed, e também não é sobre religião. É sobre algo muito mais básico. Existem decisões na vida que pensar não resolve. Você pode analisar por meses, pode fazer a lista de prós e contras, pode pedir a opinião de todo mundo. E ainda assim, no final, a certeza não vem. Porque a certeza que você está esperando não existe. No momento, você tem que saltar sem ver o chão. É isso que ele quis dizer. Não é sobre ser inconsequente e sair fazendo um monte de merda atrás da outra. Até porque você já faz isso todo dia. Mas é sobre reconhecer que tem um ponto onde pensar demais vira procrastinação, enrolação. Onde pesquisar mais é só adiar. Onde esperar o momento certo é só uma frase bonita. Kierkegaard foi além. Ele escreveu uma coisa que vai mudar a forma como você entende o que está sentindo. A angústia é a vertigem da liberdade. Presta atenção aqui. A angústia é a vertigem da liberdade. Aquela ansiedade que você sente quando pensa em começar algo, aquele aperto no peito quando cogita largar aquilo que não funciona mais, aquele frio na barriga antes de tomar uma decisão que pode mudar tudo. Isso não é fraqueza, é vertigem. É o que acontece quando você olha para baixo e percebe que o abismo é real e que você pode pular. Se você não tivesse escolha, não sentiria nada. A vertigem aparece justamente porque você tem liberdade, porque você pode saltar e pode não saltar. E as duas opções são reais e as duas têm consequências. Você tá parado na beira faz tempo, olhando para baixo, sentindo a vertigem. E em vez de entender que ela é natural, que é o preço de ter uma escolha de verdade, você interpreta ela como um sinal de que não tá pronto. Se eu tivesse certeza, eu não sentiria medo. Mentira! É exatamente o contrário. Se você não sentisse medo, a decisão não importaria. O medo, ele é proporcional ao tamanho do que tá em jogo. Todo mundo que você admira em algum momento sentiu essa vertigem. O cara que começou o negócio sentiu.
sentiu, o cara que mudou de cidade sentiu, o cara que postou o primeiro vídeo na internet sentiu, o cara que terminou o relacionamento porque não funcionava também sentiu essa vertigem. Nenhum deles saltou porque o medo passou, eles saltaram com medo, apesar do medo, carregando o medo junto, abraçado com ele. A diferença entre quem salta e quem fica não é coragem, é o que cada um decide fazer com a vertigem. Você pode ficar na beira o resto da sua vida, pode analisar, planejar, pesquisar, se preparar e chamar tudo isso de responsabilidade. Mas Kierkegaard olharia pra tua cara e ia falar, isso é desespero, o tipo mais perigoso de desespero, porque é um tipo que não sabe que é desespero, o desespero de quem acha que tá seguro enquanto perde tudo que poderia ter ganhado se tivesse saltado. O custo de ficar parado. Tem uma ilusão que você carrega que também precisa morrer agora. A ideia de que não tentar te mantém no mesmo lugar. E não é muito bem assim que a banda toca. Não te mantém, te move pra trás. Enquanto você espera, o mundo anda, seus amigos andam, as oportunidades andam. E a distância entre você e a versão de você que teria tentado cresce um pouco a cada dia. Não de uma maneira dramática, mas de maneira invisível. Você olha pra frente e pensa, eu tenho tempo, e de fato você tem. Mas o que você não percebe é que a cada dia que passa sem tentar, não é um dia neutro, é um dia de treinamento. Você está treinando o seu cérebro a não se arriscar. Tá construindo a identidade de alguém que não tenta. E quanto mais tempo você fica nessa identidade, mais difícil sair. Porque não tentar vira hábito. E hábito vira quem você é. E quando você tenta aos 25 anos, o que deveria ter tentado aos 19, a barreira não é só prática, é interna. Você acumulou anos de evidência de que você é alguém que não se arrisca. E convencer a si mesmo do contrário, depois de tanto tempo, é muito mais difícil. Pensa no que acontece com quem é dia. O cara quer começar a treinar mês que vem. E aí mês que vem vira semestre que vem vira ano que vem. E aí ele tem 24 anos e nunca pisou numa academia. Não porque eu não podia, mas porque cada mês que vem treinou ele a adiar. E agora adiar é automático. E a gente não tá falando de academia e você sabe disso. É a mesma coisa com aquele projeto, com o canal, com o negócio, com a conversa. Quando eu tiver mais dinheiro eu faço. Quando eu souber mais eu começo. Quando eu me sentir pronto eu vou falar com ela. Mas a preparação não é o que te falta, que você usa como desculpa, porque ninguém nunca se sentiu pronto. Os que fizeram tremendo, igual vara verde, com medo, sem saber se ia dar certo. Mas aí também entra um custo que pouca gente fala, que é o custo da comparação, porque você fica parado e olha pro lado. Aí você vê alguém da sua idade que arriscou, que começou, que tá construindo, e a comparação não te motiva, ela te paralisa ainda mais. Porque agora, além do medo de tentar, você tem o peso de já estar atrasado. E esse peso vira mais uma razão pra não começar. É um ciclo. Você não tenta, se sente atrasado, atraso vira mais medo, não tenta de novo e o ciclo se alimenta sozinho. E os anos passam e de repente o tempo vira... Porra, onde é que foi o meu tempo, irmão? O que aconteceu? O tempo passou e você não se deu conta. O tempo não espera você se sentir seguro, ele passa igual. E a cada dia que ele passa enquanto você tá parado, é um dia que nunca volta. A pergunta que muda a conta. Existem duas dores possíveis na sua vida. E você vai sentir uma delas, com certeza. Não tem como escapar das duas. A primeira é a dor de tentar e falhar. A dor de dar o seu máximo e não dar certo. A dor de se expor e ser rejeitado. A dor de investir tempo em algo que não funcionou. Porra, essa é foda, essa dói. Mas ela passa. A segunda dor é de nunca ter tentado. A dor de chegar aos 28, 30, 35 e se perguntar, e se eu tivesse tentado? A dor de ver outra pessoa conseguindo algo que poderia ter sido seu. Não porque ela é melhor, mas porque ela tentou e você não. Essa dor, filho, é surda, constante. Ela pesa e ela não passa. Porque não tem como corrigir, não tem o que você fazer. O momento foi, você não recupera mais. A primeira dor te ensina algo, a segunda só vai te corroer. Você provavelmente conhece alguém que vive na segunda dor sem perceber. Você provavelmente conhece alguém que viva na segunda dor sem perceber. Aquele seu tio, aquele cara que mora na sua vizinhança e vive falando, eu quase fiz tal coisa. Se eu tivesse começado quando eu pensei. Essas frases são monumentos ao medo, sabe? São lápides de coisas que nunca nasceram, porque alguém decidiu que era mais seguro não tentar. E aqui eu preciso ser honesto contigo, eu não tô falando de apostar tudo num sonho maluco sem pensar. Não é isso, arriscar não é ser inconsequente e sair fazendo merda. Arriscar é fazer a coisa que você sabe que precisa fazer, mesmo sabendo que pode dar errado. É mandar mensagem,
é postar o vídeo, é se inscrever no processo seletivo, é começar, mesmo sem ter tudo pronto, mesmo sem ter todas as respostas. É aceitar que o caminho vai ser desconfortável e encarar ainda assim. Kierkegaard falou que o pior tipo de desespero é o que não se reconhece como desespero. É o cara que acha que tá bem porque tá seguro, que acha que tá protegido porque nunca saltou. Mas segurança sem direção é só uma forma confortável de não viver. E não viver é o risco mais caro que existe. Você tá na beira, a vertigem tá ali, você sente ela todo dia. Quando pensa no que deveria fazer e não faz. Quando compara onde você tá agora com onde poderia estar. Quando deita à noite e sabe que mais um dia passou sem você se mover. A pergunta que você precisa se fazer não é: e se eu falhar? Porque você vai falhar, desculpa te dar esse spoiler. Em alguma coisa, em algum momento você vai falhar, isso é certo. A pergunta real é: o que eu perco se eu nunca saltar? O que eu perco se eu nunca tentar? E se a resposta te incomodar, então você já sabe o que precisa fazer. Kierkegaard diz que a angústia é a vertigem da liberdade. Que o medo que você sente na beira do salto não é fraqueza, é a prova de que você tem uma escolha real. Você pode ficar na beira, analisar, planejar, pesquisar, se preparar e chamar tudo isso de prudência enquanto a vida passa. Ou você pode aceitar que a certeza nunca vai chegar, que o chão nunca vai aparecer antes do salto. E todo mundo que construiu algo sentiu a mesma vertigem que você sente. E pulou mesmo assim. A diferença entre quem vive e quem assiste nunca foi talento, nunca foi sorte, nunca foi timing. Foi o salto. Então me diz aqui, qual salto que você tá adiando?